Olá, hoje no Mundo Político, o PSDB em Minas e em Brasília. A legenda que já comandou o Estado e o país apoia Romeu Zema e não aderiu ao governo Lula. Perdeu tamanho nos últimos anos, discute possíveis federações para as eleições municipais de 2024 e enfrenta o desafio de recuperar protagonismo em disputas majoritárias. Eu converso com o deputado federal e presidente do PSDB em Minas, Paula Beacchio. Muito bem-vindo ao Mundo Político, deputado Paulo. Prazer recebê-lo novamente. Marco, muito obrigado aos ouvintes da TV Assembleia. Eu costumo dizer que a TV Assembleia é um dos mais importantes formadores da opinião pública mineira, o canal do Legislativo, que passou a ser também um canal de voz e de imagem de todos os mineiros. Muito obrigado e é uma honra participar com você desse programa. Satisfação nossa. Após ensaiar candidaturas próprias na última eleição presidencial, deputado Paulo, o PSDB acabou apoiando Simone Tebet, do MDB, e ela viria a se tornar ministra do Planejamento. Por que o partido optou por não aderir ao governo Lula? Não, apoiar o governo Lula não está, em hipótese nenhuma, eu diria que na nossa gênese, na nossa formação genética, nós sempre fomos oposição ao governo Lula, em todos os mandatos lulopetistas, inclusive os mandatos da presidente Dilma. O PSDB cometeu um erro, na minha avaliação, e eu fui muito contra. Nós devíamos ter lançado uma candidatura própria, teria sido importante para o futuro do partido que nós vivemos hoje, mas, naquele momento, premidos pela força das duas alas então mais fortes da política brasileira, a esquerda lulopetista e a direita de Bolsonaro, sem espaço, o PSDB, por maioria de votos, optou por fazer uma soma com o MDB, apoiando uma terceira via em torno da candidatura de Simone Tebet. Costumo dizer, de forma muito breve, vou fazer uma análise um pouco mais abrangente, a política é feita de ciclos. Como você sabe, governamos o país, um excelente governo de centro, governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, com grandes avanços para o país, avanços históricos em todos os sentidos, depois podemos falar um pouco mais disso. Entramos num período longo da esquerda brasileira, com o presidente Lula, e depois, à direita, um período com o bolsonarismo. O centro vai voltar, inevitavelmente. Não voltou em 2022, poderá ter dificuldades em 2026 porque temos uma reeleição à frente, mas poderá voltar em 2026, se assim a maioria dos eleitores entenderem, e em 2030 eu imagino que isso será inexorável. Assim como o pêndulo foi à esquerda e foi bater lá na direita, ele firmará ao centro novamente no país, e isso não vai demorar muito. Dentro dessa posição de centro, esse centro hoje ele é decisivo, é um fiel da balança ali dentro do Congresso Nacional. A posição do PSDB, só para ficar claro hoje, é mais de independência ou de oposição realmente ao governo Lula? Não, é de oposição ao governo Lula. Nós somos um partido que nos sentimos absolutamente confortável estando no centro democrático brasileiro, sendo uma espécie de espinha dorsal do centro político brasileiro, fazendo oposição ao governo do presidente Lula e não de forma alguma compatibilizando com os interesses da direita radical, que tem lá os seus partidos, todos merecedores do meu maior e mais extenso respeito. Mas a nossa posição política é de centro, portanto de oposição à esquerda e também não havendo nenhum tipo de ajuste com a direita radical. Agora, nós não fazemos oposição ao Estado brasileiro, nós fazemos oposição ao governo, nós não fazemos também oposição às pessoas. Portanto, é claro, se tiverem matérias enviadas ao Congresso Nacional pelo governo do presidente Lula, que merecerem uma análise da nossa parte e julgarmos que merece o nosso apoio, se forem, por exemplo, reformas estruturantes, como é o caso da reforma tributária, nós daremos a nossa contribuição e o apoio sem que isso signifique
apoiar o governo como um todo. Já vamos falar dessa reforma tributária, né, que está em discussão, mas antes dela, uma das prioridades do Executivo é aprovar o novo arcabouço fiscal, né, em substituição à regra do teto de gastos, que já vinha sendo, em alguma medida, descumprida nos últimos anos. Qual a visão inicial do PSDB em relação a essa proposta que foi encaminhada ao Congresso? Essa proposta precisa de ser muito bem debatida, muito bem discutida e muito bem conhecida nos seus detalhes, porque há uma certa desconfiança de que esse arcabouço fiscal ele serve para tudo aquilo, no entanto, deixando à margem uma série de outras providências que deveriam estar dentro do arcabouço fiscal, ou seja, permite-se tudo desde que tudo esteja fora do chamado arcabouço fiscal. Então é esta a grande armadilha e aí eu não quero aqui dizer que é uma armadilha do governo que está propondo, do governo petista. Esta é talvez um deslize normal para aquele que está no exercício do poder. Prever um arcabouço fiscal, mas prever também os casos sui generis, que não devem estar dentro do arcabouço fiscal. Mudanças podem vir no Congresso para equacionar isso? Eu acho que o Congresso tem o dever e a obrigação de tratar com absoluto rigor exatamente o remédio, a vacina contra este eventual deslize, que é, repito, o de manter fora do arcabouço todas aquelas despesas sui generis que, no entender do governo, podem ficar à parte do arcabouço. Aí, por óbvio, não se trata mais de um arcabouço, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, já afirmou em uma entrevista recente, deputado Paulo, acreditar em uma aprovação até rápida desse arcabouço, prevendo aí uma tramitação até o dia 10 de maio. O senhor acredita ser possível cumprir esse cronograma? Eu acho que possível é, né? Nós estamos com um prazo muito exíguo. O Congresso tem condições de votar, mas serão dias, portanto, intensos os próximos para que seja possível construir o texto ideal para que possa ser votado. E aqui nós estamos tratando de uma questão de Estado, uma questão de interesse do país e não uma questão de interesse do PT. Lógico que, portanto, num caso como esse, o PSDB vai dar a mais ampla e a mais entusiasmada contribuição exatamente para que a gente possa fazer com que esse deixe de ser finalmente um problema que compromete o futuro e o desenvolvimento do nosso país. Pois é, o PSDB integra, né, o maior bloco da Câmara, de 193 deputados, que teria inclusive sido articulado pelo presidente Arthur Lira. Há ainda outro bloco, né, de 142 deputados e as bancadas mais alinhadas ao governo. Como que está esse jogo de forças hoje na visão do senhor? O governo Lula já tem maioria nesse centro democrático, no centrão, para ter ali condições de aprovar suas pautas no Congresso? Eu quero acreditar que a esquerda autodeclarada, PT, PSOL e partidos afins, PCdoB, com esse bloco que você faz referência de partidos que apoiam declaradamente o governo, com mais algumas contribuições em casos pontuais, que sempre acontecem, será o suficiente para fazer a maioria parlamentar que todo governo necessita para fazer o seu plano de governo, o seu programa de governo. Mas nós entregamos um bloco independente, formado por partidos, muitos deles de oposição, que, como você disse, tem um número muito grande de deputados, e o PSDB, e aqui sem qualquer pretensão, qualquer fala pretensiosa, o PSDB, até pela sua tradição, pelo seu histórico, pelo fato de ter vários governadores de Estado, pelo fato de já ter governado o Brasil, o PSDB é um pouco, eu diria, mesmo como fiz referência, é um pouco a coluna vertebral desse bloco, até pela sua extensão, pela sua presença nas bases eleitorais no Brasil inteiro. Hoje nós governamos 3 estados, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Pernambuco. Já governamos Minas tantas vezes, 25 anos governamos São Paulo. Temos uma boa bancada de deputados federais, senadores, muitos ex-governadores na nossa direção partidária nacional.
Então é claro que por todo esse organismo tão musculoso, o PSDB tem uma importância muito grande dentro desse bloco que você faz referência, que é o maior bloco parlamentar do Congresso. O senhor citou há pouco a reforma tributária, né? Outro tema que tem movimentado bastante a Câmara, com o GT constituído, articulações em curso aí a todo vapor pelo país. O senhor acredita que dessa vez, finalmente, essa mudança no sistema de impostos do país sai do papel, ao contrário de outras tentativas anteriores? Olha, Marco, a esperança é muito grande que isso aconteça. Isso tem que acontecer sempre no primeiro semestre do governo que toma posse, senão as muitas dificuldades que vão se somando e, enfim, o dia a dia do Congresso Nacional acaba impedindo que o governo leve adiante essa pretensão de fazer a reforma tributária. A questão é saber qual reforma tributária, a extensão da reforma tributária, porque nós estamos falando de um tema que tem muitas facetas, muitos aspectos. A ideia é mexer mais no imposto ali de consumo, né? Eu acho que nós temos que partir de três pressupostos básicos. Simplificar o sistema, diminuindo a quantidade perversa de tributos que nem os tributaristas conseguem entender direito, a teia de aranha que se formou ao longo do tempo para tratar da questão tributária, a redução de impostos, principalmente para as pessoas de menor renda, e o aumento, em contrapartida, para as pessoas que ganham mais, e numa terceira vertente, acabar com a competição que acaba sendo prejudicial para todos entre os estados, uma competição perversa e muito negativa para a federação. E é uma reforma que interessa muito a Minas Gerais também, Sem né? dúvida. Além de outros estados. O senhor é um parlamentar bastante experiente, né? Já está aí no 5º mandato na Câmara. Passa rápido, né? Como é que o senhor está vendo a interlocução federativa entre Minas Gerais e a União, hoje com governos que são ideologicamente opostos? Você fez referência na apresentação do programa dizendo que o PSDB apoia o governo Zema. Me permita, com todo respeito, dizer que aqui na Assembleia, sim, os nossos deputados têm votado com o governo. Mas, integram o bloco de apoio ao governo. Sim, mas nós temos diferenças monumentais, tanto na maneira de enxergar a política, como na maneira de enxergar o funcionamento do Estado enquanto governo de Minas Gerais. Nós temos maneiras muito divergentes no sentido de avaliar qual o papel do governador e, portanto, votar com o governo algumas medidas, como o PSDB tem votado na Assembleia Legislativa, que são medidas necessárias a transformar o Estado de Minas de novo num Estado organizado e próspero, é uma coisa. Apoiar de olhos fechados é outro completamente diferente, até pelas imensas, eu diria, pelo fosso ideológico que o PSDB tem com o Partido Novo. O Partido Novo está à direita do PSDB? Eu acho que o Partido Novo não está em lugar nenhum, infelizmente, eu até lamento. Acho que surgiu como uma boa proposta, mas é um partido que deixou de existir. Tem na figura do governador Romeu Zema, que, aliás, merece todo o meu respeito, e eu me dou muito no campo pessoal, tenho uma ótima relação com ele, uma relação extremamente respeitosa com ele, mas o PSDB é o centro político brasileiro e o Novo é algo que ainda não se traduziu nem em ideias, nem em práticas políticas e que, obviamente, não se sentindo bem à esquerda, como parece ser o caso, se sente melhor à direita. Portanto, cabe sim essa análise de que, se em algum lugar estiver, estará junto com Bolsonaro. Voltando a falar do PSDB, o partido conta, né, com 13 deputados federais atualmente. E é uma trajetória que vem de perdas progressivas, né? Já elegeu 54 parlamentares em 2014, 29 em 2018. Quais os caminhos que o senhor vê para reverter esse movimento, para o partido voltar a crescer?
É um pouco da minha primeira resposta. A política é feita de ciclos, né? Nós temos absoluta certeza de que o centro político vai, de alguma maneira, se consolidar, não é? O que nós temos hoje? Nós temos um bloco à esquerda muito forte, dos partidos autoproclamados de esquerda, PT, PCdoB, PSOL. Temos um bloco à direita, é o partido que dá apoio ao ex-presidente Bolsonaro, o PL. E aí, talvez, você me perguntou, eu não sei, mas talvez possa ali incluir o Partido Novo. Pelo menos é o que a gente entende das declarações eventuais do governador novo, que, aliás, fala muito pouco em Brasília, ou quase nada, e leva muito pouca voz de Minas para Brasília. Mas o centro ficou, em razão das variáveis da política brasileira, muito picotado, muito fracionado em várias siglas e, portanto, vários partidos que ficaram todos eles mais ou menos do mesmo tamanho. É o caso do PSDB, inclusive. Só que, para além do número de deputados, o PSDB tem o projeto futuro e tem o legado, tem o passado. E no presente tem o que eu acabo de falar, o fato de ser, sem dúvida nenhuma, a coluna vertebral daqueles que pensam o Brasil dentro de uma perspectiva do centro político brasileiro. A aposta de protagonismo futura no plano nacional do PSDB é mesmo o governador gaúcho Eduardo Leite, que assumiu o comando da legenda? É um dos nomes dessa nova geração de políticos que emerge, né, a direção do PSDB. Ele é hoje o presidente nacional da sigla, é um governador que já pela segunda vez dirige o estado do Rio Grande do Sul, foi prefeito, foi vereador, sem dúvida é uma pessoa cuja curiosidade, cuja expectativa sobre ele é muito grande, e a gente percebe nitidamente que ali está em formação uma grande liderança nacional. Tem uma preocupação de definir uma agenda que diferencie claramente um projeto tucano dos governos de esquerda e do próprio bolsonarismo? Mas isso é muito nítido, isso é muito claro. Em primeiro lugar, sair do extremismo, sair do radicalismo. Em segundo lugar, enfrentar os problemas do Brasil, do interior e dos grandes centros. Nós não temos, meu caro Marco, nós não temos transporte público, nós não temos casa popular, nós não temos comida no prato das pessoas mais carentes, nós temos desemprego, nós temos mazelas só comparáveis aos menos desenvolvidos países dos continentes mais pobres. O Brasil, em muitos aspectos, parece com aquelas imagens que a gente vê na televisão quando há noticiários horrorosos e terríveis sobre problemas na África, etc. E, ao mesmo tempo, temos um país do agronegócio, temos um país rico, um país de dimensões continentais. O que o PSDB quer, com responsabilidade fiscal, com uma boa distribuição de renda, fazendo as privatizações necessárias, mas sem acreditar que o Brasil é um país que pode viver com o Estado apenas cuidando de educação, saúde e segurança pública. Não. A nossa dívida histórica com o povo brasileiro nos obriga a imaginar uma população imensa brasileira precisando ainda da ajuda do Estado brasileiro. Portanto, somos um partido, sim, de pensamento liberal, mas com responsabilidade, sem qualquer tipo de falso idealismo, sem discursos que representam meras palavras só porque elas são palavras que parecem sonoras aos ouvidos dos incautos. Deputado Paulo Biaco, a imprensa já noticiou conversas, dos tucanos com o MDB e com o Podemos em torno de possíveis federações para as eleições de 2024. Em que pé estão essas articulações? O que pode efetivamente se concretizar? O centro político brasileiro vem cada vez mais se entrosando com vistas não só à eleição de 2024, como principalmente com vistas à eleição de 2026. Eu mesmo tenho conversado com bastante frequência, sou hoje secretário nacional, a convite do presidente Eduardo Leite, do PSDB nacional, tenho conversado com
o deputado Baleia Rossi, que é meu colega e presidente do MDB, e temos conversado muito e frequentemente com a deputada Renata Abreu, presidente do Podemos. E, claro, está se desenhando a unificação dessas legendas de centro. Como uma federação mesmo ou seria só alianças eleitorais pontuais? No caso do Podemos, avançando muito a possibilidade de fazermos uma federação para além daquela que já temos, que é do PSDB junto com a Cidadania. E com o MDB, eu diria que num estágio inicial, um projeto com vistas à eleição de 2024, com uma imensa possibilidade disso se transformar depois num projeto para 2026. Eu venho falando também aqui em Minas Gerais, devo registrar, com o presidente da sigla no Estado, deputado Newton Cardoso. Isso é, de alguma forma, driblar aí o espírito das federações partidárias, não fazer uma aliança informal? Não, o ideal é que nós nem tivéssemos as federações. Eu, aliás, eu sou um crítico do modelo das federações. Você precisaria, naturalmente, um pouco mais de tempo para explicar para o nosso telespectador que está em casa, mas fato é que nós votamos a cláusula de desempenho que reduz a cada eleição o número de partidos. Mas depois veio essa inovação da federação, que é uma forma de preservar esses partidos durante algum tempo para que elas se aglutinem em torno de uma única legenda, um único número no futuro. É a tendência natural das federações e depois fazer uma fusão, né? Estamos fazendo apenas uma volta no projeto inicial, que é o da redução do número de partidos. Ainda tem duas questões para a gente tratar. Pedir para o senhor ser breve na resposta, por favor, que o tempo está acabando. Estou alongando, me desculpe. Mas vamos lá, não, está ótimo. Especificamente no cenário mineiro, vamos lá. Prefeitura de Belo Horizonte, PSDB pretende disputar em 2024 com candidatura própria e quem seria um possível nome? Nós temos um chamado da base eleitoral, da militância do partido, pelo nome do ex-deputado João Leite, que, contudo, ainda não tem como algo muito claro, introspectar dentro de si, a decisão de ser candidato. E nós estamos com dois postulantes que são oriundos do PSDB, portanto, temos com eles uma relação de muita proximidade. Fuad Noma e Gabriel Fuad Noma Azevedo. foi secretário do governo Aécio, secretário do governo Anastasia, e foi filiado ao PSDB. E Gabriel Azevedo foi um militante do PSDB, dos mais ativos. E temos com eles dois uma relação muito estreita. Mas eu devo dizer da minha estima, da minha admiração e da minha profunda amizade ao João Leite, que se decidir se candidatar, é claro que o partido terá para com essa possibilidade um grande entusiasmo. Na disputa estadual de 2026 está longe ainda, mas nos bastidores políticos já se fala disso, né? O senhor, mais do que ninguém, sabe como funcionam as conversas. E muito se especula sobre uma tentativa de retorno do ex-governador Aécio Neves ao comando do Estado. É esse mesmo o plano? Eu não posso dizer que seja um plano. Aécio, cada vez que fala para os mineiros, é cobrado o tempo inteiro nos corredores da Câmara pelos mineiros que o encontram por lá, por muitos dos deputados que encontram com ele, conversam com ele, fazem a ele quase um apelo para que ele volte a Minas para concorrer ao governo, porque todos se lembram do governo realizador, governo de grandes obras que foi o governo 2002 a 2010. Ele recebeu o governo com uma dívida parecida, muito parecida em tamanho e gravidade com a dívida recebida pelo atual governo, Zema, mas com um ano ele já estava fazendo o projeto de asfaltamento das estradas vicinais de Minas, o chamado Processo. Teve uma boa relação com o governo federal na época também. Nem tanto, hein? Nem tanto. O presidente Lula não foi uma queda de braço para entortar exatamente talvez a má vontade, a beligerância que havia entre o PT e o PSDB. Mas o Aécio, com habilidade, conseguiu contornar isso
e com o tempo isso foi se tornando um fator menor. E ocorreram investimentos, é inegável, que viabilizaram inclusive a eleição para a capital de Belo Horizonte. As grandes obras que tem em Belo Horizonte, é bom lembrar sempre, foram todas elas dos governos do PSDB e do Aécio, né? A duplicação da duplicação da Antônio Carlos, a linha verde, a Expo Minas, tudo isso, de certa maneira, saiu ali do gabinete do governador de Minas. Então, eu acho que é natural que tenha esse chamado ao Aécio, e mais do que um chamado ao Aécio, tem um chamado ao PSDB para voltar a governar Minas e implantar de novo em Minas um tempo de progresso, de desenvolvimento, de grandes obras. Mas mais do que isso, fazer com que a voz de Minas seja ouvida outra vez em Brasília. Eu acho que esse é que é o grande desafio que Minas tem, sabe? Porque, olha, a Minas, quando foi governada por Juscelino Kubitschek, o presidente da República vinha aqui pedir o apoio do Juscelino para tudo que queria fazer. Foi assim com o Tancredo, foi assim com o Itamar, foi assim com o Aécio, foi assim com os governadores do PSDB. Minas tinha sua voz ouvida e respeitada em Brasília. Não é o que está acontecendo, infelizmente, hoje. Mas eu não culpo o governador, me perdoe. O governador é um recém-chegado à vida pública. Naturalmente, era querer demais que ele pudesse ter desenvoltura para lidar com questões tão complexas como as que acontecem em Brasília. Ele não tem preparo para isso ainda. Deputado Paulo Biak, muito obrigado por participar conosco no Mundo Político. Eu é que agradeço, uma satisfação muito grande. A gente às vezes é um pouco enfático, mas o PSDB é um partido de centro que quer contribuir, tanto com o governo de Minas, quer contribuir com os projetos de interesse do Estado brasileiro em Brasília. E será sempre um partido distante do radicalismo, mas um partido de decisões muito firmes, como as que eu estou colocando aqui. Até a próxima. Conversei com o deputado federal Paulo Biak, que é o presidente do PSDB em Minas. Falamos sobre os posicionamentos da legenda em relação aos governos Zema e Lula e aos principais projetos em discussão no Congresso, e ainda de articulações visando futuras disputas eleitorais. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo programa.